Ok. Aí, estamos conectados. Acertou aí? Acertado. Enquadrou. Está um pouquinho redondinho, agora tá certo. Boa noite, Hernani. Tudo bem, João? Joia. Prazer falar com Boa você. noite a todos. Muito obrigado aí pela participação, para quem está nos assistindo. Essa live é muito legal e ela vem exatamente no momento em que a gente precisa tanto valorizar a natureza, principalmente essa natureza que está tão perto da gente, está tão perto da nossa cidade. Bom, eu e o Hernani, nós somos parceiros, somos amigos e estamos desenvolvendo já há um certo tempo um projeto em comum, que é um projeto voltado para o turismo. E nós, nesse tempo, desenvolvemos um portal voltado tão especificamente para o turismo. Então, para começar, eu gostaria, Hernani, que você se apresentasse. Quem é o Hernani? Como vive o Hernani? Quem é esse ser sempre criativo e sempre voltado para as coisas da natureza e para o turismo? Olá, João. Um prazer falar contigo. Sempre é muito bom essa troca de experiência, essa troca de informação. Eu sou Hernani Baraldi, filho de Rifaina, radiquei em São Paulo durante 15 anos, fui executivo de uma operadora de turismo e administradora de hotéis. Estou aí na vida do turismo há mais de 25 anos e hoje eu regresso ao colo materno e aqui tenho feito várias atividades, né, relacionadas ao turismo, à cultura, ao audiovisual. E recentemente, você mesmo conheceu, a gente está inaugurando aqui o Hub Station, de onde a gente fala agora ao vivo, que é um centro... Perfeito, é um lugar, né, bonito, maravilhoso. O Hub, ele concentra aqui um ecossistema com turismo, gastronomia, produtos regionais que relacionam aos nossos roteiros de experiência, que isso é até uma pauta que nós vamos discutir aqui bastante, né, sobre essas tendências do pós-pandemia e como que as pessoas estão buscando lugares mais próximos e experiências significativas, até mesmo por essa aprovação, né, que a sociedade moderna e totalmente contemporânea para nós, né, de 30, 40 anos, é algo novo, né? Outras gerações viveram grandes guerras, né, outras catástrofes, muitas pessoas viveram, mas para nós, principalmente brasileiros, é uma coisa muito nova, né? Sim, a gente não consegue compreender, e principalmente essa questão de ficar isolado. Isso é algo que nos traz muita apreensão, traz muito sofrimento, e nos distancia da natureza. Fernando, eu lembro que já realizei muitas reportagens aí nessa região de Rifaina, e confesso que fiquei muito surpreso com o que eu vi nessas matérias que eu fiz. Então, eu, particularmente, não acreditava que nós tínhamos tantas belezas, lugares tão marcantes, diferentes, paradisíacos, tão perto da gente, aqui do lado. Então, eu lembro, por exemplo, e acho que a gente pode começar por esse enfoque, a questão das cavernas. Quantas cavernas? Você pode relatar algumas dessas cavernas que estão aqui na nossa região? João, muito bem lembrado. Nós, primeiro, inclusive falando, né, de pós-pandemia e o comportamento desse novo turista, dessas pessoas que vão buscar destinos micro-regionais, a gente precisa levar em consideração que a nossa micro-região, o Vale do Rio Grande, nós estamos cercados de escarpas de mais ou menos 1.100 metros. E a gente está aqui dentro do Vale do Rio Grande. Quando eu falo dentro do Vale do Rio Grande, isso inclui todas as cidades do Vale do Rio Grande, inclusive os circuitos que já existem, né, que fomentam o turismo para essas regiões. Então a gente pegando desde Capitólio, né, Furnas, até a Foz do Rio Grande, quando deságua ali junto com o Paranaíba e se torna o Paranazão, nós temos aí um mosaico de atrativos naturais relevantes. Focando em nossa região, quem bem conhece Rifaina, sabe que todo mundo fala assim, vou descer para Rifaina, porque quando a gente vai chegando na região de Igaçaba, né, olha só, Igaçaba, né, Igaçaba do Tupi-Guarani é urna funerária dos índios caiapós que existiram aqui. Nós tínhamos uma região povoada por índios caiapós. E esses índios, eles buscavam abrigo exatamente em tocas, em grutas, em grotas.
Porque a nossa região tem uma incidência grande de grutas, grotas e cavernas. Nós estamos dentro de uma geomorfologia do arenito Botucatu, ou seja, o aquífero Guarani. Sim. Nós estamos numa região que os lençóis, né, as cavernas e várias grutas, grotas foram formadas em milhões de anos exatamente por conta da água, né? Então, muitas delas, Perfeito. nessas escarpas, nessas furnas, né, nós temos inclusive aqui um parque estadual em Pedregulho, que é o Parque Estadual Furna do Bom Jesus, aonde inclusive foi realizada uma expedição em parceria com a IPTV, com a Terra da Gente, com o Marcelo Ferri, Sim. nosso amigo, aonde nós conseguimos identificar e provar que a Cachoeira Cascata Grande é a maior queda livre do estado de São Paulo. Então, hoje isso está mapeado, foi medido 126,30 metros de queda livre, de salto. Outra experiência que, inclusive, você quem fez essa reportagem, foi o Buraco Sem Fim, que muita gente popularmente chama de Buraco da Odete, no Alto Porã, que é um distrito aqui perto de Rifaina, a 8 quilômetros de Rifaina, mas pertencente ao município de Pedregulho, que é um buraco com uma profundidade de 30 metros, com um diâmetro de 50 e com mais 100 metros de comprimento. Isso, na verdade, Deixa eu contar um pouquinho dessa experiência, dessa reportagem que nós tivemos em relação a essa aventura. Então é o seguinte, pessoal, eu fui fazer uma reportagem para mostrar uma caverna que não é muito conhecida na região, que pouca gente conhece e que tende a ser explorada como um turismo de aventura radical. Quando nós chegamos no local, eu e o cinegrafista Carlos Trinca, nós encontramos, na verdade, um campo com um imenso buraco ali no chão, sem indicar que aquilo poderia ser uma caverna. Era, até então, um buraco gigantesco. Aí que vem a grande surpresa, vem o grande barato da aventura. Você desce nessa altura que você falou, em negativo. Você não tem apoio nos pés, né? Você desce ali sem colocar qualquer apoio. Isso é complicado, porque o corpo fica suspenso nas cordas e aí você vai descendo. Bom, quando você chega lá dentro da caverna, que é uma caverna subterrânea, embaixo da terra, é uma coisa linda, maravilhosa, porque você tem a incidência do sol, os raios penetram no interior da caverna e aquilo se configura como uma grande catedral, toda alaranjada, brilhante, dourada. É um lugar maravilhoso, um dos lugares mais bonitos que eu conheci. Agora tem um detalhe, né, Hernani? Voltar é o grande problema, porque você tem que subir no rapel, né? Num esforço de cadeirinha, para quem já praticou esse tipo de aventura, exige muito esforço físico, né? A gente enfrentou uma certa dificuldade. Eu vi colegas que tiveram que ser praticamente puxados, né, para voltarem para a parte de cima. Então, essa caverna é muito legal. E aí nós fizemos uma reportagem, lembra? Nós mostramos tudo lá dentro, gravamos de todos os ângulos. Legal, João. É bom você ressaltar, né, essas dificuldades, porque uma coisa que não pode ter no turismo, João, é amadorismo. A região, eu que sou de Rifaina, eu percebo em Rifaina o quanto a prefeitura, inclusive o Cláudio, secretário de turismo, está aqui na live. Legal, Cláudio. O quanto a prefeitura de Rifaina investiu em infraestrutura para transformar essa cidade numa cidade aprazível, agradável. Assim, profissionalizar o turismo, né? A cidade está crescendo, houve investimento imobiliário muito grande aqui, então você precisa, primeiro, investir em infraestrutura. Qual que é a infraestrutura? Energia elétrica, esgoto, telefonia celular, vias cicláveis, qualificação do pessoal. Qualificação profissional, exatamente. E a gente entra, eu acho que assim, o poder público tem a sua parte, ele tem que fazer a sua parte, mas os empresários, o setor privado, também precisa fazer a sua parte. Não pode ficar esperando só a prefeitura fazer. Nós, enquanto empreendedores, temos que correr atrás. Quando eu percebi, inclusive foi uma outra matéria que você fez, que nós tínhamos aqui um potencial incrível para trabalhar o turismo de mergulho,
Eu fui para São Sim, Paulo, eu fui para São Paulo e fiquei 3 horas sentado no IGC-SP, Instituto Geográfico Cartográfico de São Paulo, com um livro de mais ou menos 600 páginas de uma expedição de 1910 de um engenheiro francês, aonde ele fazia todo o mapeamento e toda a parte geomorfológica e topografia do Rio Grande. E um material certo. incrível, com fotos, com medições. Em cima desse material, eu comecei a contactar escolas de mergulho para poder fazer a prospecção do fundo do rio. Porque até então eu não Sim, mergulho, e são profundidades extremas, de 40, 50, 60 é, metros. perfeito. Salvo ainda toda uma riqueza histórica, arqueológica, que ficou debaixo d'água com a construção da hidrelétrica na década de 70. Nós encontramos, quando nós mergulhamos, eu mergulhei, nós encontramos lá a ponte antiga que ligava São Paulo a Minas Gerais. Ela está lá, intacta, Claro. preservada, numa lembrança muito forte de tempos, né? Que nós tínhamos uma outra circulação, outro fluxo, mas o registro do tempo está ali, gravado naquela ponte. Eu lembro também, eu estou avançando um pouquinho no que você está dizendo, porque eu gosto de trazer essa experiência para a discussão, porque a gente consegue ilustrar o que de fato nós temos como patrimônio submerso. Nós encontramos, por exemplo, olaria, encontramos vários tijolos de empresas, né, no caso da olaria, que foram atingidas ali quando a represa veio a ser construída. Então, uma experiência incrível. E além disso, Hernani, as pessoas não têm ideia da transparência, da visibilidade daquela água da represa de Equifânia. Exatamente, João. E quando a gente fala de uma prospecção, de um trabalho de pesquisa de mercado, da prospecção não só do cliente para vir para cá, eu, enquanto empreendedor, dono de pousada, agência de turismo e agora do Hub, eu viso e visualizo que você precisa, e isso eu acho que todas as cidades, principalmente as que são municípios de interesse turístico e instâncias turísticas, que precisam diversificar o seu mosaico de atrativos. Não focar Sim, apenas em uma frente e achar que aquela única frente ela será a maior demanda. Sim, por exemplo, Rifaina, a sua maior frente é o náutico, né? A represa, as pessoas vêm para cá sim, para sim. o Ali é turismo o forte dela. o turismo de lancha e rancho. Mas precisamos ainda trazer para cá pessoas e vendo o comportamento, a mudança de paradigma que nós estamos tendo com a pandemia, as pessoas estão buscando experiências significativas. As pessoas estão olhando mais para dentro, as pessoas estão mais resilientes, as pessoas estão com mais empatia. Então, hoje, o turismo de experiência, ele é um segmento que vai vir muito forte e principalmente regiões que se prepararem para isso, porque esse turista, ele não vem para ficar um dia, passear e vai embora. Ele vai ficar aqui 2, 3, 4, 5 dias. E disso que nós Sim, precisamos. Porque ele vai consumir no comércio, ele vai se hospedar nas pousadas, ele vai vir passar férias. Então, as cidades precisam se estruturar para que ela tenha atrativos para manter esse turista na cidade. Porque se for só um perfeito. turismo de fim de semana, o trade não sobrevive, porque muita gente na pandemia fechou, João. Fechou. Nós Sim, estamos aqui sim, sim, sim. fechados, sem poder fazer nada, pagando R$ 3.000 de aluguel. Fora energia Sim. elétrica, fora... É. Isso eu estou olhando para mim, mas eu imagino, por exemplo, quantas pessoas tiveram que fechar as portas porque não estão dando É. conta, E né? o impacto que isso traz para o município, você tem menos arrecadação, você tem mais desemprego e você tem empresas sucumbindo durante essa pandemia. Sim, sim, sim. Então, quando eu falo para você, por exemplo, a gente estava falando de mergulho, a gente estava falando do Sim, rapel no buraco sem fim da Odete. Quando eu falo para você que o turismo agora ele não pode ser amador e sim tem que ser profissionalizado, por quê? Quando a gente fala de esporte na natureza, quando a gente fala de atividades ao ar livre, demanda equipamentos de segurança, demanda cursos específicos para atuar na área sim. de aventura. A gente não pode brincar com a vida alheia.
E mais ainda, a gente tem que, sim, estar preparados com todos os protocolos de segurança para receber esse turista. O álcool gel, a máscara, o distanciamento, o número X de pessoas por metro quadrado. A gente tem que se preparar para isso. E quando eu falo de região, por exemplo, aqui na nossa micro-região de Rifaina, eu estou falando de Pedregulho, eu estou falando de Rifaina, estou falando de Sacramento. Isso aqui são um raio de 30 quilômetros. Nós temos em Sacramento a maior gruta de arenito da América Latina. Falando em cavernas, em grutas, devidamente a geomorfologia, né, ser o arenito, nós temos aqui a maior gruta de arenito das Américas. Ela tem E um local que pouca gente conhece, as pessoas não sabem que isso existe. Só que Sacramento agiu da forma correta. Ele tombou como patrimônio natural. Sim. Então é um lugar, preventivamente preservou. É um local que tem uma salvaguarda e montou um parque municipal. Então, isso é o caminho. Por exemplo, outra reportagem nós fizemos em parceria com você, que foi sobre as pinturas rupestres que nós encontramos na região. Eu lembro dessas reportagens, fizemos acho que 2 matérias sobre isso, Fizemos 2, por quê, João? Na primeira, quando eu entrei em contato com você, foi para quê? Que foi no Alcimar, que é lá no Estreito, município de Pedregulho. O Alcimar é um rapaz, é um senhor, é um rapaz sensível, tem a consciência de salvaguardar o patrimônio, e a gente combinou que nós faríamos a reportagem lá para quê? Primeiro, despertasse interesse da comunidade científica. Nós precisamos fazer uma pesquisa científica muito a fundo, porque isso não é um achado para Pedregulho, isso não é um achado para Rifaina, isso é um achado para a humanidade. Perfeito, eu preciso fazer um inventário sobre isso. O poder público precisa se sensibilizar de tal potencial que nós temos. Isso é um achado para a humanidade. Veja a Serra da Capivara no Piauí. O que transformou aquilo com as pinturas rupestres de lá. Então, nós fizemos essa reportagem. Após essa reportagem sair na IPTV, nós tivemos relatos de mais 4 sítios arqueológicos. E um deles, uma parede com mais de 25 metros de pinturas. Que aí nós fizemos o quê? Chamamos o IFAM, entramos em contato com um pesquisador doutor em arqueologia de escavação focado em cerâmica, que é o Dr. Robson, da USP de São Paulo. Eles vieram para cá e fizemos todo o trabalho que deveria ser feito. E agora nós estamos num processo de buscar recurso para que eles voltem e fiquem aqui 2, 3, 4 meses, o tempo que for necessário, para fazer uma prospecção, porque esse Vale do Bom Jesus, que é o Ribeirão Bom Jesus, que vem de dentro do Parque do Bom Jesus, existem várias outras cavernas que a gente nem sabe que existe, que precisam ser prospectadas e que provavelmente acharemos indícios de povos indígenas caiapó que viveram nessa região há mais de 2.000 anos. Inclusive, no Alcimar tinha uma ossada. Exatamente, eu lembro. Hernani, o Batista, que está assistindo a nossa live, faz uma pergunta em relação aos guias. Eles são realmente treinados? Eles estão credenciados? Ele se refere a essas pessoas que hoje, de uma certa forma, direta ou indiretamente, trabalham no turismo regional. João, sim. Primeira coisa, a agência precisa estar cadastrada, tem que ter um CNPJ, né? Tem que estar um registro legal, precisa ter o cadastro. E a empresa hoje tem a Beta, que a Beta é uma associação que ela é focada para o turismo de aventura. Então, é recomendado que todas as agências tenham cursos com a Beta. Então, precisa ter todas as certificações. Por exemplo, o Turismo Info, na minha agência receptiva, eu não tenho certificações, mas eu terceirizo o serviço para o pessoal da Extreme de Franca. E eles executam para mim toda, por exemplo, a matéria que nós fizemos do buraco, foram eles que fizeram o operacional. Por quê? São especialistas nisso. Exatamente, e eles tinham todas as condições, equipamentos, porque é bom ressaltar, o turismo de aventura é muito legal, é fascinante, mas se não for feito dentro das condições de segurança, se torna extremamente perigoso. Você precisa contar com pessoas qualificadas, treinadas e equipamentos de primeira qualidade para que você vá à aventura e volte com tranquilidade.
Fernando, eu estava lendo uma matéria que foi do jornal The Economist americano, e aí ele relaciona o que vai acontecer no futuro em relação ao comportamento das pessoas depois da pandemia. Lista, por exemplo, como vai ser o mercado de trabalho, como vão ser as relações sociais, as relações trabalhistas. E um detalhe que me chama a atenção nessa matéria do jornal é que o turismo no mundo vai sofrer uma transformação, ele vai convergir cada vez mais para a busca de atrações regionais, de lugares que estão próximos das pessoas. Porque diante da pandemia, nós vamos sentir por um longo tempo o reflexo de todo esse comportamento. E não imaginem, as pessoas que da noite para o dia, reduzidos os casos, a gente vai ter toda a liberdade para viajar, para atravessar o mundo. Não, não vai ser assim. As pessoas vão ficar cada vez mais contidas em seus locais de origem, onde moram. Aí eu te pergunto, uma situação como essa já não é uma sinalização para que os municípios da nossa região comecem, dentro do que você falou, a adotar uma postura mais profissional, mais empreendedora em relação ao turismo? Com certeza, João. Além de traçar um planejamento estratégico na parte estrutural, é necessário que os municípios façam um planejamento de inventariar. Primeiro, fazer um plano diretor. Os municípios que são municípios de interesse turístico e as instâncias turísticas, para poder ter esse convênio com o governo do estado, eles precisam automaticamente apresentar um plano diretor do turismo. E dentro desse plano diretor do turismo, é necessário fazer um inventário dos atrativos turísticos. Eu tenho como base 3 pilares: os patrimônios naturais, os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais. Dentro desses 3 pilares, se todo mundo fizer um planejamento valorizando todo o mosaico de atrativos naturais, cachoeiras, grutas, grotas, riachos, e dentro desse mosaico, quais são as possibilidades de atividades turísticas, boia cross, rafting, rapel, enfim. Dentro dos patrimônios materiais, a valorização do patrimônio histórico-cultural, quantas cidades, João, na nossa região alta mogiana, tem prédios da Mogiana abandonado no meio do mato. E muitos desses prédios estão ainda indeferidos ou deferidos dentro de uma área federal, que provavelmente está no DENIT, que só precisa o município mostrar interesse em uma concessão de pelo menos 30 ou 40 anos sobre esse patrimônio. Pedregulho fez isso. Dinheiro tem? Dinheiro tem. Principalmente municípios de interesse turístico é um repasse de 600 mil reais. Instâncias turísticas, 2 milhões ano. Voltados especificamente... Então, na verdade, então dá para a gente pensar que os municípios estão perdendo dinheiro por falta de um projeto, por falta de uma definição do que eles querem nessa área de turismo. Talvez seja isso? Planejamento estratégico, João. O poder público precisa ter um olhar como uma empresa. A prefeitura é uma empresa. Sim. Mas precisa de ter bons gerentes, né? Os gerentes são seus secretários. Então precisa ter uma visão sensível, ao mesmo tempo dinâmica e empreendedora, para saber valorizar todo o mosaico de patrimônios que existem no município. Quando eu falo de natural, né, já expliquei, o material e imaterial. Quantos folguedos, quantas pessoas que mantêm viva a história, o relato oral, que estão deixando ir embora, estão morrendo, e isso não foi passado de geração em geração. Por exemplo, Rifaina, hoje você não ouve falar em Folia de Reis mais. Porque as pessoas mais velhas morreram e isso não foi passado. Sacramento, você tem lá um movimento de congado, ainda mantém viva os congados, né? E várias outras cidades da região, Santo Antônio da Alegria, né, no Poranga, várias cidades mantêm viva a tradição cultural e material. E isso é necessário, porque esses festivais de gastronomia, de cultura originária, é o que vai atrair essas pessoas. Principalmente, João, até mesmo pessoas de grandes centros que estão buscando destinos menores, cidades pequenas, aconchegantes. Pra você ter uma ideia, João, sim. Eu tenho um cliente na pousada de São Paulo, e nós temos uma pousada pequena, intimista,
E nós temos um privilégio de viver numa cidade que é muito segura. Rifaina é uma cidade monitorada 24 horas, a gente tem tipo monitoramento, guarda, tudo aqui funciona. O pessoal que reclama de Rifaina tem que morar em São Paulo para ver como que é. Quando um cliente de São Paulo tá vindo, vai chegar de madrugada, eu falo, olha, pode abrir o portão da garagem, entrar, a chave do seu chalé tá na porta. A pessoa assusta. Porque Não ela não está acredita. acostumada com isso. Sim, Eu tenho cliente que volta na pousada porque ele me ligou para fazer o check-out e eu estava almoçando. E eu falei para ele, olha, eu estou almoçando, mas pode abrir a portinha de vidro da Fica lá. recepção e a máquina de cartão tá lá, pode passar. Ele, como assim? Ele mesmo passou. E as pessoas estão carentes de honestidade. Exato. As Perfeito, eu concordo pessoas, com você. esse novo perfil tá buscando Sim. essa vivência do humano, essa vivência do Sim. ser mais próximo, sem maldade, olho no olho, sabe? Para quem curte, por exemplo, o turismo mais holístico, o turismo mais sincronizado com a espiritualidade, com a natureza, aqui na região você tem um cardápio de atrações extremamente interessante, não é? Sim. João, esse público holístico, né, esse pessoal esotérico, que eu me encaixo um pouco, que eu gosto bastante, nós temos aqui um pano de fundo extraordinário, que é a Serra da Canastra. Eu me arrepio de falar da Serra da Canastra, porque das muitas vezes que eu estava numa baixa, que eu precisava encontrar alguma resposta, eu me refugiei na canastra e me reconectei com várias coisas e voltei com vários pensamentos. Inclusive, você já viu isso, os caderninhos de anotação, né, as ideias vindo. A gente precisa, todo ser humano precisa disso, né? A gente precisa pegar o ócio criativo e a natureza nos permite isso. A natureza, ela é fonte de sabedoria. Então, o turismo, o esporte, nós tivemos recentemente uma live com a Anaí, inclusive, que ela falou muito também dessas questões, né, de como que o esporte, né, a natureza, como que isso pode ser ferramenta de cura para muitas pessoas. E essa ferramenta de cura não é preconizar uma doutrina, não. É o encontro consigo mesmo, num local que você fala com Deus de todas as formas dentro da sua religião. E quando a gente fala de uma imersão holística, é você praticar fazer uma prática de yoga numa cachoeira. Por exemplo, nós temos aqui um projeto arquitetônico da década de 60, que é a Vila de Jaguara, o Parque Náutico de Jaguara, onde foi estabelecido algumas casas para moradia das pessoas que iriam trabalhar na época da hidrelétrica, da construção da hidrelétrica. Dentro desse parque, nós temos lá um templo, que é uma pirâmide. E muitas pessoas que eu fiz algumas imersões lá, se emocionam, choram, eu não falo nada. Eu deixo a pessoa com ela mesmo e essa energia vem naturalmente. Então eu acredito que água, questão geomorfológica, arenito, botucatu, piramboia, quartzitos da Serra da Canastra e quartzo, né, que são os cristais. Sim. Então a gente tem uma confluência de rochas magmáticas, né, rochas vulcânicas, que de certa forma, para algumas pessoas, isso desencadeia algum magnetismo. Então a gente tem todo esse mosaico que a gente consegue trabalhar aqui também de uma forma que as pessoas se sintam bem. Por exemplo, há uma semana, nós não estávamos com o decreto. Eu recebi um grupo de 10 pessoas de São Paulo. Eles ficaram aqui 5 dias só fazendo imersões em natura. Na cachoeira, na gruta em Sacramento, no Parque do Bom Jesus. As pessoas saíram daqui encantadas, João. Encantadas com o atendimento, encantadas com a humanidade, encantado com o tratamento, encantado de andar na rua sem preocupar se alguém está te olhando, vai te roubar. E isso... O que eu observei, Hernani, muito nessa pandemia, ela foi imperativa em relação à necessidade do isolamento como um meio de prevenção. E, claro, as pessoas ficaram confinadas e, como você falou dentro da sua análise, começaram a se voltar para si mesmas. E a vida ganhou um sentido de reflexão. De qualquer forma, eu percebi
quase um desespero das pessoas de voltar a um estado de origem natural, de se reconectar com a natureza. Sim. Então, as pessoas que até então talvez não tivessem dado em sua vida uma prioridade para uma árvore, para uma mata, para uma caverna, para um mergulho, de repente emergiram com essa vontade, como se dissessem a todos: eu quero viver a natureza, eu quero estar próximo da natureza, eu não aguento mais viver entre quatro paredes. Então, isso me leva a um raciocínio, que por mais que nós tenhamos como sinônimo de satisfação e prazer um passeio pelo shopping, um passeio por uma cidade de pedra, de concreto, é lá na natureza que está a nossa mais pura essência de conexão divina, celestial. É lá que a gente tem o nosso combustível para viver. E quando falta esse combustível chamado natureza, é como se a gente começasse a desidratar, a gente começa a se deteriorar, perdem-se aqueles valores como ânimo, como resiliência. Então, eu deixo assim para que você complemente esse raciocínio. Não dá para viver sem natureza, né? A gente não consegue. Por mais, digamos, urbano que sejamos, o nosso coração bate numa mata, ele bate numa selva, né? João, se a gente for falar de instinto animal, sapiens, né? Se a gente, até terminando de ler o livro do Yola, né, o Sapiens, que ele tem uma trilogia boa, ele tem o Homo Deus também, que é um livro muito bom. E eu até separei aqui o Mário Beni, grande Beni, escritor, vários livros do turismo. E aqui, inclusive, eu deixei aberto numa página. Eu vou ler, algumas pessoas vão até estranhar, porque isso aqui é uma coisa muito pragmática. E esse pragmatismo ele não vai funcionar mais. Então você pega, por exemplo, assim, ó, sobre comportamento, curva de grupos de consumidores de viagens. Psicocêntricos, semipsicocêntricos, mesocêntricos, semi-alocêntricos, alocêntricos. Agora você imagina, né? As pessoas que estão aí nos ouvindo e nos vendo devem estar falando assim: meu Deus, o que é isso? Entendeu? Mas é antropologia pura. Antropologia estuda comportamento. É um perfil que está sendo traçado. Exato. Hoje, né, se a gente pegar, vamos falar, né, o Boom Baby, os Sputniks, o avanço da civilização ali dos anos 70, né, que foi aquela explosão de filhos nos Estados Unidos, o movimento hippie, o Woodstock. Sim. Ali já foi uma quebra de paradigma de uma geração que já viveu o pós-guerra. Então, se a gente fizer uma cronologia e avaliar os comportamentos das gerações, no meu caso eu sou geração Y, né? Depois vem a geração Millennials, que somos nascidos em 2000, que já vem com acesso à tecnologia diferente. Imagina essas crianças que estão nascendo agora, qual vai ser o comportamento delas daqui 20 anos? Quem sabe prever esse futuro? Só o futuro pertence. O que nós temos que observar é que esse comportamento que você colocou, instintivo, né, que está enraizado no nosso DNA, né, da nossa evolução, segundo Darwin, que vem, né, de um resgate de sobrevivência, né? O homem vive para sobreviver. E quando a gente vive para sobreviver, principalmente em grandes centros, né? Grandes centros não preciso falar de São Paulo, não. Ribeirão Preto. Entendeu? Poluição, temperatura de 20 anos para cá já é outra temperatura. A região que antes era uma produtora de café virou produtora de cana. Há uma mudança, né, climática e estrutural e urbana que faz com que as pessoas busquem locais naturais para quê? Para ter uma válvula de escape. Sim, então, é a porta de saída. Exato, a natureza é fundamental, João. Fundamental. Ô, Hernani, tem uma pergunta do Paulo, de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, na minha terra. Olha. Ele pergunta assim: o que é possível fazer para que o turismo dos Pampas, né, que é aquela região da fronteira do Rio Grande do Sul, possa andar, possa avançar, possa se tornar um projeto viável? O que você acha que é necessário? É um lugar bonito, não é porque eu sou de Uruguaiana
e as pessoas de lá são muito bonitas. Mas o lugar lá é sensacional, uma das regiões mais bonitas do Brasil. Ô, João, é uma pergunta difícil de eu responder porque eu não conheço. O que é preciso ser feito, primeiro, é o que eu disse anteriormente. É preciso a fundo uma pesquisa, tanto em questão científica, geomorfológica, fazer esse levantamento, se é pampa, né, provavelmente deve ter uma vasta área de criação de gado, provavelmente, Sim, né? sim. É uma região pastoril. Lá, Uma agropecuária muito forte. lá deve fazer divisa com o Uruguai? Divisa com o Uruguai e com a Argentina. Com a Então Argentina. Então você tem aquela região plana. você deve ter uma singularidade cultural ali bem específica. Então, o que a gente Sim, precisa fazer na idiosincrasia, né, do local, fazer uma pesquisa bem específica sobre a cultura local e os seus costumes, valorizando esses costumes e essas tradições, porque eu acredito que isso deve ser muito forte por conta dos pampas, né, deve ser o gaúcho mesmo sim, ali da fronteira. Fazer uma pesquisa dos seus patrimônios naturais, materiais e imateriais, e dentro disso fazer um planejamento estratégico, principalmente mapeando, codificando, marcando isso como patrimônio. Primeiro, se o patrimônio está numa fazenda particular, o dono da fazenda precisa estar de comum acordo para que esse patrimônio seja explorado de forma sustentável. Também não adianta você fazer um turismo de massas e anular aquilo como patrimônio, como acontece sim. aqui na região. Por exemplo, eu volto a falar das pinturas rupestres. Enquanto não for feito um planejamento, não for feita uma pesquisa científica, um plano de manejo, não pode levar ninguém para visitar. Porque Não é sustentável. você tá agredindo o sítio arqueológico. Então, precisa ter Sim. essa sensibilidade, fazer as parcerias público-privada, roteirizar, sinalizar e explorar o atrativo de forma sustentável. Então, isso é o Fernando, básico da cartilha. eu admiro muito o seu profissionalismo na área de turismo, você entende muito. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Se hoje, num passe de mágica, você virasse secretário de turismo de qualquer cidade aqui da região, o que você faria vendo o potencial que a sua cidade tem? Que linhas você traçaria de projetos para que a cidade passasse a ter no turismo mais uma atividade econômica? Bom, primeira coisa, João, eu acredito muito na política horizontal. Você assumindo um cargo de tamanha importância, você tem que adotar uma horizontalidade e democratizar o acesso às informações, porque a troca de conhecimento ela é importante para quando você faz um planejamento. E o mal de cidades pequenas é que a política é muito acirrada e muita gente leva isso para o lado pessoal. E isso Sim, atrapalha você trabalhar uma cadeia produtiva aonde vários atores podem ter sido contra o prefeito. E sim, isso você não tem que levar para o lado pessoal, você tem que levar isso para o lado profissional. Se uma fazenda onde o ator dessa fazenda, o proprietário dessa fazenda tem um potencial turístico, você não pode deixar de atendê-lo com, por exemplo, acionar o Sebrae para cursos específicos. Vamos dizer que a fazenda é uma fazenda que cria gado leiteiro, e que nós podemos trabalhar a questão de uma queijaria para poder produzir queijos aqui com uma procedência geográfica. Você precisa deixar a vaidade de lado para que você sim, possa atingir todas as pessoas e todos os níveis sociais de tal maneira que você qualifique o trade, porque você precisa de mão sim. de obra qualificada. Você não tendo mão de obra qualificada, você não consegue trabalhar. Atrair para a região cursos técnicos na área específica. Não só do turismo. Por exemplo, Rifaina, nós temos o turismo como um viés muito forte, mas nós temos aqui uma grande empresa de piscicultura, que emprega mais de 400 pessoas. Inclusive, quero deixar aqui o meu agradecimento pela parceria com a MK Sabe, Filha Pescados, que são Sim. parceiros aqui do Hub. Estou aqui tomando um cafezinho, Marcos da Costa, da Alta Mogiana. Temos nosso parceiro, a Cachaça Batista, que são empresas que estão acreditando em um ideal que ele é de vanguarda. E as pessoas que estão nos cargos públicos precisam ter visão de vanguarda, João.
Não dá mais para ficar Sim. na cadeira, no ar-condicionado. Precisa arregaçar as mangas, se especializar também. A pessoa que assume um cargo, seja ele de turismo, de cultura, de meio ambiente, de finanças, ele precisa ter conhecimento técnico da área. Para não falar que não ter um curso superior. Eu acho que isso tinha que ser uma lei no Brasil. Qualquer Sim. pessoa que fosse assumir cargo específico técnico deveria entender um pouco da área. Não só por ter trabalhado na área, mas também se especializar e até mesmo fazer uma reciclagem. Porque é igual eu estou falando, o Mário Carlos Beni, quando escreveu esse livro, ele tinha uma visão pragmática daquele mercado. Isso Sim. aqui hoje Vivi em outro contexto. Hoje é outro contexto. A tecnologia chegou para ficar, Sim. mudou o comportamento. Essa nova geração, você tem que dialogar com ela de outra maneira. Você tem que saber como que você vai estudar, você vai conseguir, por exemplo, como que eu vou atrair jovens estudantes para ir para uma região fazer estudo, que nós falamos aí de turismo Sim. pedagógico. Né? Como que eu vou Perfeito. convencer a escola de viajar para um destino, independente de qual seja, Brotas, que tem muita coisa de ecoturismo, Rifaina, ou a praia, como que eu vou convencer a escola de viajar para um destino para fazer estudo? Convencendo em cima de um material lúdico, porque não adianta só uma apostila e ficar ali naquele método cartesiano que ninguém vai prestar Sim, atenção. antiquado. Hoje você precisa Oi, ter lúdico. Mas só para concluir, se pô, hoje, né, eu assumisse um cargo, eu acho que a primeira coisa, João, é entender a cidade. Olhar para a cidade de uma forma macro, entendendo todo o mosaico de atrativos, como eu já falei, material, imaterial, natural. Dentro disso, você tem um inventário, fazer a parte de parcerias público-privada, capacitação profissional e, principalmente, depois de tudo isso, uma boa mídia, uma boa divulgação em canais de comunicação que vão publicar matérias, fomento e direcionadas ao turismo, como é o Portal Borda, como é o Portal Mogiana, que tem pois é, eu específica... queria conversar sobre exatamente isso, porque você vai ao encontro do que é muito interessante. Eu e o Hernani, nós criamos o Portal Mogiana. Quando nós pensamos nesse portal, nós olhávamos, e isso foi bem antes da pandemia, num veículo com um alcance voltado para um turismo de qualidade. Queríamos, e é essa a filosofia do nosso portal, que se encontre ali o retrato do que a região tem para oferecer e que seja também, para o visitante, um guia para que ele também encontre um trabalho sério, um trabalho informativo. Então, nós estamos abrindo o Portal Mogiana para a nossa região conseguir se ver e também ser notada em diferentes partes do Brasil e até do mundo. Eu queria, Hernani, que você costurasse um pouquinho mais do que a gente tem como um plano deste nosso trabalho do Portal Mogiana, especificamente voltado para o turismo, que Sim. pode ser interessante para as cidades como uma alavanca de expansão do turismo. Sim, o portal, né, o próprio nome diz, né, João? Portal Mogiana, Sim. exatamente por a gente abranger aí o antigo ramal da Mogiana, né, Companhia de Estradas de Ferro de Mogiana, que foi punjante aí no final do século XIX, exatamente por conta da era do café. Né? A gente passa por aquele período ali de 32, com a política café com leite, que teve a Revolução de 32, né? Inclusive isso é um mosaico de atrativo pouco explorado na nossa região. Nós temos aqui, inclusive, trincheiras da Revolução que eu levo a galera nessas trilhas. Temos ponte férrea de 1888, estações, enfim, todo esse mosaico. Quando a gente cria o portal, a gente cria pensando de Campinas a Araguari. Olha só o tamanho do mercado. E Sim. especificamente a gente concentra aqui Sim. a gente concentra na Alta Mogiana, que a gente vem aí de Ribeirão Preto a Uberaba, a Uberlândia, né, digamos assim, focando nesse campo geográfico, né, onde a gente consiga atender principalmente municípios de interesse turístico, instâncias turísticas, com pautas relevantes sobre isso que a gente está discutindo aqui. Sim. Que sejam direcionadas, né, para falar de algo específico. Então, assim,
as prefeituras que tiverem interesse podem nos procurar para a gente fazer assessoria de imprensa, para a gente ter um canal específico da cidade dentro do nosso portal, para a gente fazer... E as prefeituras podem usar o canal para divulgação do que elas estão fazendo na área de turismo. Isso é muito legal. Exatamente. E se quiser, a gente pode ir fazer a cobertura do evento. Perfeito, exatamente. Porque muitas vezes as prefeituras não têm acesso à grande mídia. E aí e a gente fala com quem interessa para o município, que é o visitante regional. É para ele que é voltada essa ponte de trânsito, essa ponte de circulação no turismo regional. Exatamente, João. Então, assim, o Portal Mogiana, junto com o Portal Borda, que vai ao ar logo mais, né? Perfeito, logo a gente vai estar com ele aí. Logo vocês vão estar com ele no ar. Então, nós temos 2 canais de comunicação fortíssimos. O Borda, ele vai abranger um pouco mais, né, de economia, de outras... nós vamos ter uma rádio e uma TV no nosso portal. Exato, legal. Então, assim, a gente tá fazendo essa junção, né, de portal de notícias, e deixando aqui aberto, né, para as pessoas que tiverem interesse, né, de publicar alguma matéria. Sim, as experiências que elas tiveram no turismo. Independente do segmento, né, não especificamente turismo, qualquer outra área, quiser mandar as pautas para a gente está aberto a publicar. E nós também estamos ensaiando em um projeto, já que a gente está falando, né, de toda essa mudança de comportamento, falando de pós-pandemia, nós estamos, inclusive nós já temos um material gravado, né, João? E a gente quer montar, são 2 projetos específicos, né? Um onde a gente vai para a cidade, a gente mostra toda as belezas, os atrativos, né? Isso, né? E mostra ali a parte gastronômica. E o outro é aquele que a gente vai mostrar mais a parte do esporte, da aventura, e isso tudo como uma ferramenta. Como uma ferramenta. E para isso a gente quer fazer um programa em rede nacional. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos olhando lá para frente. Isso demonstra o quanto nós acreditamos no turismo. Porque você não empreende em coisas nas quais você não acredita. E nós estamos até obcecados por essa ideia de que é possível trazer para a região um turista de qualidade, oferecendo um turismo também de alta qualidade, qualificado, com gente treinada, e principalmente com um olhar criativo e profissional de quem faz a gestão desses setores do turismo, por exemplo, né? E é importante também, né, João, quem está nos assistindo, eu vi que entrou aqui muitas pessoas que eu conheço, né, a Dani está aí, a Anaí, né, o EcoWord aqui, pessoas que são formadores de opinião, né, o secretário de turismo de Rifaina, o prefeito de Igarapava, enfim, pessoas que nos acompanharam, às vezes entrou e saiu, mas... Estão comprometidas com essa proposta, né? Com essa proposta. Então, assim, é importante a gente salientar que eu acredito muito que todas as pessoas estão sensibilizadas de que as mudanças estão aí, são reais, e que as pessoas precisam, sim, saber enxergar agora esse futuro, que não é mais futuro, que é uma realidade que a gente está vivendo. A gente teve aí uma consequência pós-Réveillon drástica no Brasil, porque as pessoas não acreditam, a gente acaba tendo uma guerra política em cima de uma... Que não leva a nada, essa polarização. É uma besteira isso. É uma bobagem, né? E assim, voltando, né, para a nossa discussão micro-regional, então, primeiro, nós, enquanto comunicadores, como empreendedores, como mídia, deixar os nossos canais abertos para todas as prefeituras da Alta Mogiana, para o que precisarem, para a gente poder estar postando, né, fazendo essa assessoria de imprensa focada em um turismo qualificado, segmentado, para ajudar a divulgar coisas específicas, né, de cada região. Né? Por exemplo, você pega de Ribeirão a Rifaina, nós temos aí atrativos incríveis. Nós temos a Casa Portinari em Brodowski, que é uma coisa surreal. Para a gente encerrar, já que falta um minuto, diga rapidamente assim, o que tem na região? Atenção, você que está conectado com a gente. Então, o que tem? Tem caverna, tem cachoeira, tem pintura rupestre, tem arte de tem mergulho, tem mergulho,
tem experiência rural com compra de queijo, canastra, doce, temos possibilidade de turismo pedagógico com hidrelétrica para ser visitada. Temos toda essa questão holística, né, para imersões. Então eu vou dar um toque para quem está ligado na gente. Entre no Portal Mogiana agora, converse com a gente e você vai ficar impressionado com o que tem de coisa linda nessa região de Paraíso. Hernani, você não vai acreditar que estamos batendo em quase 1 hora, então eu vou deixar o meu abraço para você, para todo mundo. Okay, João. Foi uma live muito legal, foi muito bom conversar com você. Você é um cara que entende muito de turismo, domina essa área, então é sempre gratificante ouvir a sua opinião. Obrigado, João. Nos vemos e vamos firme aí com essa resistência para que a nossa região decole aí no cenário, primeiro, microrregional, nacional e até internacional. Ótimo, perfeito. Muito obrigado, boa noite para vocês que esteve aqui com a gente. E entre lá no Portal Mogiana e também no Portal Borda, você entra no YouTube, se inscreva, dê um joinha e veja o que a gente tem de conteúdo, tem muita coisa legal, assuntos dos mais diversos, sempre com pessoas de alto nível para conversar com a gente. Até mais, abraço. Até mais, tchau, tchau.